Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de vermelho, né? Tô comunista hoje. Mas vamos lá. Hoje um rapaz fez um comentário aqui no meu vídeo, até sendo um pouco hostil, né? Sobre a volta de Jesus, não sei o quê, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Então eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é viés de confirmação. Até porque eu nunca falei isso aqui do canal. Viés de confirmação é quando o indivíduo ele busca informações que corroborem com a sua crença e ao mesmo tempo ele ignora informações que não corroboram com a sua crença, ou seja, um viés de confirmação, o que não é a verdade. Por exemplo, o camarada acha que a Terra é plana. Então, para ele tentar provar que a Terra é plana, ele vai lá no horizonte de uma praia qualquer, ele tira uma foto, ele pega uma régua, coloca em cima e fala, tá vendo? Ó, é reto, a Terra é plana. Refuta essa globoloide, refuta essa globoloide. Aí você vai lá e você refuta. Você fala, olha, isso aqui está fora de escala, porque a Terra é muito grande. Então, quando a gente vai diminuindo a imagem, quanto mais a gente vai diminuindo a escala, mais a gente começa a ver a curvatura no horizonte. Então, se eu pegar um pequeno pedacinho, não dá. Senão eu posso dizer que uma bola é plana. Eu posso pegar uma bola de futebol e ir aproximando a câmera dela até chegar numa parte em que ela vai parecer plana. Aí a pessoa não aceita. Ah, você é alienado pela NASA. Eu sinto pena de você. Você é alienado, amadinho. É a mesma coisa. Essa pessoa tem um viés de confirmação. A pessoa acredita tanto numa coisa que a pessoa vai buscar evidências que corroborem com a sua crença e vai ignorar e descartar qualquer evidência que vai estar contra a crença dessa pessoa. Um exemplo disso é o comentário que eu recebi hoje, onde o rapaz falou assim: ah, você vai dizer que também é mentira o que está acontecendo no mundo? Peste, guerra da Ucrânia, coronavírus, não sei o que. Vai dizer que Jesus mentiu sobre isso também. Olha o que está acontecendo no mundo. Então ele vê esses fenômenos que têm acontecido recentemente no planeta, a pessoa acredita que é a volta de Jesus. Porque ali em Mateus 24, Jesus falou assim: ouvireis de guerras, fome, peste, terremoto em todos os lugares, nação contra nação, reino contra reino. É o princípio das dores. Só que tem um problema. Essas coisas, elas sempre acontecem no planeta, pessoal. Guerra. Desde que o ser humano deixou de ser um homem primata para se tornar um homo sapiens, o ser humano vive em guerra. Aliás, diz até que o homem primata já fazia guerra com outros clãs, né, com outros bandos. Guerra é comum na história da humanidade. Até na Bíblia, se você pegar na Bíblia, por exemplo, na narrativa de Gênesis, só tinha 4 pessoas na Terra: Caim, Abel, Adão e Eva. E um matou o outro. Quer dizer, 1/4 da população do planeta era assassino naquela época. Então, guerra sempre teve, pessoal. Mas só a guerra mundial nós tivemos 2. Sendo que a Segunda Guerra Mundial, essa sim, quase levou ao fim do planeta. Porque pela primeira vez na história da humanidade nós usamos ogivas nucleares, né? Quando os americanos lançaram 2 bombas contra o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Então aquilo podia ter escalado uma tensão nuclear muito grande, que poderia sim ter levado ao fim do planeta, mergulhado a Terra no inverno nuclear. E mesmo assim, Jesus voltou, aconteceu alguma coisa? Não. O planeta continuou. Pandemia, nós estamos tendo aqui agora o coronavírus. Há mais ou menos 100 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola. Inclusive foi durante a guerra também que começou essa gripe espanhola. A gripe espanhola matou milhares de pessoas. Isso dificultou até as notícias de como estava andando a guerra. Eu acho que era a Primeira Guerra Mundial, se eu não estou enganado, por causa da gripe espanhola. Aqui no Brasil, inclusive, o presidente da República da época, era Rodrigues alguma coisa, não vou lembrar de cabeça, mas ele morreu da gripe espanhola. Então foi uma gripe que pegou vários continentes, atingiu vários países do mundo e matou milhares e milhares e milhares de pessoas. A gripe espanhola foi tão mais letal que o coronavírus que pessoas brilhantes morreram por causa dessa gripe. Tanto que um dos inventores de um motor lá dos Estados Unidos, também não vou lembrar o nome, mas ele desenvolveu ele foi o que originou os motores de potência de automóveis lá em Chicago, na indústria automobilística. Ele morreu de coronavírus. Sendo que ele tinha vários projetos que ele queria lançar e fazer que podia revolucionar a indústria automobilística. E aí, Jesus voltou? Não. Fora que não é a primeira pandemia que nós temos, né? A pandemia do coronavírus, ela já era até previsível. Tanto que tem vídeo na internet do Obama falando que ia ter uma pandemia. Porque isso é previsível. Periodicamente acontece na história da humanidade. Vocês não lembram da peste negra? Ela começou na Ásia, mas não foi muito letal na Ásia. Ela chegou na Europa, ela matou 2/3 da Europa, a peste negra. Inclusive a peste negra, além de ter sido nociva, depois culparam os judeus. Criaram lendas medievais, que os judeus tinham espetado uma hóstia, que o judeu fez não sei o quê. No final, os judeus foram as maiores vítimas, né, da peste negra. Mas a peste negra foi terrível. Peste bubônica, tivemos epidemias de varíola, sarampo e tantas outras doenças. A própria gripe comum que a gente tem hoje em dia, ela já foi causa de morte em outras épocas da humanidade. É que o ser humano foi pegando tantas gripes que o ser humano foi desenvolvendo um tipo de anticorpos, né? Isso é evolução. Então hoje em dia pra gente não faz tanto mal uma gripe.
Agora, para certos grupos, como alguns indígenas, uma gripe pode ser fatal. Mas o ser humano já teve várias vezes, né, por um triste ser exterminado por essas coisas. Guerras, terremotos, doenças, pestes, etc. Isso não quer dizer que Jesus está voltando, isso é um viés de confirmação. A pessoa vê o que está acontecendo no planeta, é como a pessoa acredita que Mateus 24 é para o futuro, a pessoa vai se apegar a qualquer acontecimento que aconteça no planeta para dizer que Jesus está voltando, e ignorando essas outras informações. Primeiro, que essas coisas acontecem periodicamente, e segundo, o sermão profético de Jesus não era para o futuro. Ele falou lá em Mateus 24, 34, não passará essa geração, a geração dele, sem que todas as coisas aconteçam. Então, ele determinou um prazo específico para isso. Ele falou que alguns apóstolos não morreriam sem ver ele vindo para o reino dele. Ele falou que eles não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que ele viesse. Ele falou para Caifás, o sumo sacerdote, que ele ia ver ele vindo, etc, etc, etc. Então Jesus determinou um prazo para a sua vida. Aquilo não era para um futuro, um evento de milênios depois. O que passa disso é só o viés de confirmação. E eu digo para vocês, o planeta está entrando numa fase muito difícil, onde pela primeira vez na história nós estamos com uma ameaça muito grande de uma guerra nuclear. Por causa da guerra da Ucrânia, lá que a Rússia invadiu a Ucrânia, e periodicamente a Rússia fica ameaçando usar ogivas nucleares contra a Ucrânia, que é extremamente perigoso, que pode escalar uma violência, uma guerra nuclear global, que aí sim, segundo os cientistas, aí não é viés de confirmação, aí são dados, pode fazer o planeta mergulhar no inverno nuclear. Porque se a Rússia invadir a Ucrânia, se a Rússia usar arma nuclear contra a Ucrânia, ogiva, os outros países ali que pertencem à OTAN não vão gostar de ter uma bomba nuclear explodindo bem no quintal deles, o que pode até também prejudicar esses países. Pode espalhar radiação, essas coisas, enfim. Pode escalonar a violência para um grau que possa colocar o planeta em risco. Lembrando que a Rússia está ali envergonhada, que eles não estão, a guerra não está sendo aquele sucesso todo que eles acharam que ia ser. Então a Rússia realmente está cogitando e ameaçando o tempo todo de usar uma ogiva nuclear. Só que se a Rússia entrar numa guerra nuclear contra a OTAN, é perigoso. Mesmo se não for uma guerra nuclear inicialmente, a Rússia sabe que eles não têm força para combater a OTAN. A OTAN é muito mais forte militarmente que a Rússia. Então isso forçaria eles a pensar realmente nessa cartinha do botão vermelho. Tá bom, pessoal? Porque é muito perigoso, né? E mesmo assim, cadê Jesus que não volta? Vocês viram? O planeta pode acabar e não tem nenhum retorno. Então, isso é só viés de confirmação. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.